Olá, bom dia! Hoje é festa Transfiguração do Senhor. Terça-feira, 6 de agosto de 2024. A igreja se veste de branco. O nosso super abraço de hoje vai para Camila Salles. Deus te abençoe muito, viu? E você que nos escuta também nos acompanhe nas redes sociais, especialmente o Instagram, padre.heriberto. Lá, inclusive, você pode falar diretamente comigo. Vai ser um prazer te receber. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará. A garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Jesus vai para um lugar muito alto. Lucas acrescenta que vai até lá para rezar. Lucas capítulo 9. Ali no topo da montanha, Jesus aparece em glória, diante de Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias também aparecem com ele. A alta montanha evoca o Monte Sinai, onde no passado Deus manifestou a sua vontade ao povo, entregando a lei a Moisés. Jesus é o novo Moisés. A lei agora é com ele. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa maior glória, a glória dos filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Amém. Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na narrativa da Transfiguração, encontramos as 3 testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Também os encontraremos no Getsêmani. Existe uma ligação estreita entre esses 3 episódios. O primeiro episódio manifesta o poder de Jesus sobre a morte. A Transfiguração é uma antecipação da glória da ressurreição. A agonia, que contrasta totalmente com os 2 primeiros episódios, mostra como Jesus caminha para a glória,
aceitando entrar totalmente na vontade do Pai. Também aqui, como no batismo, se ouve a voz do Pai que fala desde a nuvem. Mas desta vez, ele não se dirige apenas a Jesus, mas aos 3 discípulos. O título de Meu Filho Amado, que recorda ao mesmo tempo a realeza do Messias, Salmo 2, e o destino do servo de Deus, Isaías 42, confirma a verdade daquilo que Pedro ainda não aceitou, que a glorificação do Messias é alcançada através do sofrimento. Além disso, a revelação é seguida de uma ordem: escutai-o. A palavra do Pai vem apoiar o ensinamento de Jesus sobre a sua paixão e ressurreição. E nesta perspectiva, a transfiguração aparece como a manifestação antecipada da glória de Cristo. Da história da transfiguração, devemos aprender que somente à luz da ressurreição podemos compreender o mistério da cruz. A transfiguração, e não a desfiguração, é o ponto de chegada e partida do homem e do universo. O nosso rosto não é aquele arruinado pela desintegração da morte, mas aquele transfigurado pela ressurreição, pela vida. A transfiguração corresponde à vida nova que o batismo nos dá através da cruz. Uma existência pascal que passou do egoísmo ao amor, da tristeza à alegria, da inquietação à paz. O reflexo do rosto do ressuscitado deve brilhar no nosso rosto, que é o próprio rosto do Pai, revelado por Jesus. E a igreja hoje celebra São Hormisdas. Ele foi Papa da Igreja. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Ele nasceu em Frosinone, no ano de 475, na Campânia de Roma. Ele era diácono em Roma, viúvo e tinha um filho. Com a morte do Papa Símaco, em julho de 514, Hormisdas foi eleito Papa. Durante o seu pontificado, teve de enfrentar a grave situação em que estava envolvida a igreja da sua época, o cisma laurenciano, herdado do seu antecessor e provocado pelo antipapa Lourenço, isso aí nos anos de 498 a 515. Após a retratação dos seguidores de Lourenço, os reintegrou em sua função e cuidou em seguida da conciliação do cisma mais grave, o Acaciano, criado por Acácio, patriarca de Constantinopla, aí nos anos 484, que separava a Igreja do Oriente de Roma, cujos seguidores aceitavam os concílios de Nicéia e de Constantinopla, mas se negavam a aceitar o de Calcedônia. A São Hormisdas pertence à honra de ter acabado com o cisma mediante a confissão de fé que leva o seu nome, a Fórmula do Hormisdas. Este documento, chamado ainda pelo Concílio Vaticano I, é uma das provas mais contundentes da autoridade que se atribuía ao Papa nos 6 primeiros séculos. Sabemos que São Hormisdas foi um homem inteligente, hábil e amante da paz. Em seus últimos anos, teve o consolo de ver cessar na África a perseguição dos vândalos. Outro fato interessante é que durante o seu pontificado, São Bento fundou a Ordem dos Beneditino. O Santo Papa Hormisdas morreu no dia 6 de agosto de 523 e foi sepultado na Basílica de São Pedro. A vida de São Hormisdas foi pautada em apaziguar as discórdias, buscando a paz entre os homens. Como um bom promotor da paz, conseguiu que fossem respeitados os direitos da Igreja. Ele também trabalhou pela unidade da Igreja Católica. Que o exemplo de São Hormisdas nos ajude neste momento em que a Igreja vive tantas divisões a ser instrumento de unidade e de paz entre todos os fiéis. Oremos. Senhor, concede sempre aos papas fortaleza nas dificuldades, suficiente luz nas incertezas, conforto nas horas de solidão. Amém.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã. Eu te espero.